Por um instante, louvado seja o nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 43. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo. Salmo de número 43, vamos ler a palavra de Deus assim. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque você está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã que estamos aqui diante do Senhor. Obrigado, Deus querido, por sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela vida dos nossos irmãos. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem cuidado de nós. E te agradecemos, ó Deus, por sua graça. Deus amado, que o Senhor conduza nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor enviou a luz do Senhor por meio do Evangelho a nós. Deus amado, isso descortinou o nosso coração e a gente pôde ver a maravilha da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Deus amado, que possamos viver para a sua glória, que possamos amar ao Senhor, que possamos viver, Deus amado, em plena obediência e submissão ao senhorio do Senhor. Que o Senhor nos guie nessa manhã e que a sua graça seja sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 32. Nós vamos ler o versículo 3. E o salmista vai expressar aqui o que estava acontecendo com ele de certa forma, enquanto ele não confessou os seus pecados a Deus, enquanto ele manteve alguma coisa que o levava a ofender a santidade de Deus em sua vida. Não abandonou esse caminho. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 32, o verso 3, diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Vamos orar ao nosso Deus. Há muitas situações que podem estar acontecendo em nossa vida porque sustentamos práticas que não engrandecem e que não bendizem o nosso Deus. O salmista nos ajuda a entender que isso traz, de certa maneira, coisas ruins. E devemos, então, confessar isso e abandonar esses caminhos. Então, vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça e também o seu perdão. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, estamos aqui diante de Ti. Somos alvos da sua graça. O Senhor, Deus, dispensa a nós a sua bondade. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Nós reconhecemos também, Senhor, os nossos que somos pecadores, que falhamos e que pecamos. Nós temos, ó Deus, as instruções necessárias para vivermos uma vida de santidade. Vivemos também, Deus amado, sob os efeitos da queda. E o nosso coração, Deus amado, ele é ruim, ele é mau. Dele brota desejos que não glorificam a Ti. Os nossos olhos muitas vezes passam por coisas que suscitam dentro de nós, ó Deus, desejos, vontades, pensamentos, anseios totalmente espúrios, sujos, ó Deus, que não glorificam ao Senhor. E muitas vezes a gente alimenta essas coisas, levamos adiante, colocamos para fora, seja em palavras, ações, ó Deus, até mesmo nutrimos a nossa mente com isso, Deus. Isso suscita em nós desejos e alimentamos isso. Pecamos contra Ti, falhamos, ó Deus, contra o nosso próximo. E isso nos faz mal, Senhor. Isso não nos leva a viver em santidade. Isso traz para nós atraso para a nossa vida. Isso, Deus amado, são pedras de tropeço no nosso viver diário. Viver em pecado, Deus, não é algo bom, não é algo agradável. Ainda, Senhor, que possa ser que eles, de alguma forma, saciem alguns desejos que temos, não é bom, Senhor. Então nós oramos nessa manhã, pedindo ao Senhor que se nós estamos, ó Deus, entregues a essas coisas, pedimos a Ti, Deus amado, que abra os nossos olhos.
Se nossas mentes e corações estão cauterizados, se essas práticas, se essas situações se tornaram normais, e não vemos nelas, Senhor, ofensa à sua santidade, rogamos que o Senhor nos remova desse ambiente de escuridão, nos traga, Deus amado, para a luz, para que possamos ver o que temos feito e que não tem agradado ao Senhor. Que possamos, ó Deus, de fato ser conscientes daquilo que temos feito e que não engrandece o seu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa avidez em fazer aquilo que não agrada a Ti. E perdoa a nossa vagarosidade, Deus, quando falamos da Sua palavra, quando falamos de termos intimidade com o Senhor, da meditação na Sua palavra de dia e de noite. Deus, que a nossa vida seja para a Sua glória, que o nosso prazer seja para o Senhor, e não para as coisas desse mundo, Deus. Elas são temporais e elas passam. E muitas vezes envolvido com essas coisas a gente nem se percebe, Deus, que a nossa vida está passando. Pedimos a Ti graça, pedimos a Ti perdão, pedimos a Ti que nos encoraje a abandonar práticas que não glorificam o Seu nome, a abandonar hábitos, ó Deus, que não nos levam a vivermos edificados na Sua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, a remover hábitos ruins e colocar no lugar hábitos saudáveis, que nos abençoe e abençoe os nossos próximos. Que o Senhor seja conosco, Pai, nos ajude a viver em santidade e nos perdoe, te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o presbítero Guilherme. Guilherme vai nos pregar a palavra de Deus nessa manhã. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Ó Deus, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez diante da sua santa palavra. Ele é a riqueza da igreja, o evangelho do Senhor é a riqueza da igreja. Por isso, pedimos ao Senhor, ó Deus, que trabalhe nossos corações para recebermos sua palavra. Deus amado, que o Senhor remova os impedimentos, a falta de atenção e tudo aquilo que pode fazer as nossas mentes e corações irem para outros lugares. Nos ajude a ouvir a sua instrução dessa manhã. Usa o nosso irmão Guilherme, Deus, com o seu poder para que ele fale a nós a sua palavra. Que o meditar do seu coração, que o falar dos seus lábios glorifique ao Senhor e que o nosso coração não seja endurecido para não receber sua palavra. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da sua lei. Deus amado, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, que alegria poder estar diante dos irmãos, diante de Deus, que a gente possa trabalhar a sua mensagem e os nossos corações sejam tocados pela sua palavra. Vou fazer uma breve pausa, acho que apenas hoje, no estudo que eu tenho trazido para a igreja do livro de Oséias. Tem sido um privilégio poder ver as lutas e as dificuldades que Oséias e o povo de Deus passou naquele período. Mas hoje eu tinha pedido ao Senhor, acho que uma oportunidade para trazer uns salmos para os irmãos, em meio a essa tenebrosidade que é o livro de Oséias, e o Senhor assim o fez. E eu louvo a Deus por isso. Peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias no Salmo de número 42. Vamos ler o 42 e o 43. Em 2023 eu trouxe um estudo para a igreja, o Salmo dos Filhos de Corá. Foi algo que trabalhou muito a minha vida, tenho certeza que no momento alimentou a vida dos irmãos também. E foi algo realmente muito bom para todos nós. Então abra sua Bíblia. Salmos número 42 e o 43. Amém? Vamos lá? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma.
de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunta a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? Porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som de harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ó Deus, estamos diante de Ti, a Tua palavra. Transforma-me numa ferramenta para o Senhor, ó Deus. Que encontre nos corações, solos férteis, ó Deus, para a Tua palavra, em Cristo pedimos. Amém. Então, como eu estava dizendo, pregamos esses salmos dos filhos de Corá. Mas quem eram os filhos de Corá? Os coraitas eram levitas descendentes de Coate, pai de Corá. A gente vê isso lá em 1 Crônicas, de 6, no 9, no 2 Crônicas 20, vários relatos. Eles eram empregados na execução da música no templo. Eles serviam ao templo. Mas o mais interessante é o seguinte: quando os israelitas estavam vagando pelo deserto, Corá liderou uma rebelião de 250 líderes da comunidade contra Moisés. E pereceu, esse povo rebelde pereceu pelo julgamento de Deus, juntos com os outros líderes e suas famílias. 250 homens e mulheres pereceram por conta dessa rebelião. Está lá em Números 16, se você quiser depois ler e se aprofundar. Vai ver que é uma história absurda. E por alguma razão, os filhos de Corá foram poupados. E pelo emprego que tiveram, daí por diante, parece que em gratidão a Deus e a sua misericórdia, eles devem ter se dedicado a produzir música, louvar a Deus, ajudar no templo, ajudar o sacerdote. Esse fato interessante é um lembrete de que pode haver filhos devotos de pais reprováveis, réprobos, assim como pais que são devotos, porém com filhos rebeldes, filhos revoltados, filhos réprobos, e que nenhuma criança precisa ser impedida de servir a Deus por causa do pecado dos pais. É atribuído aos filhos de Corá como uma revelação do que lhes aconteceu. Ao menos como cantores, pois não eram meramente porteiros, não eram somente diáconos, serviam. A gente lê isso lá em 1 Crônicas 26.
mas eles eram os cantores, como nós encontramos lá em 2 Crônicas 20. Portanto, meus irmãos, os filhos de Corá, esse povo levita e músico, estavam com Davi, estavam com aquele povo, viviam, entendiam do seu relacionamento com Deus, seja nas celebrações, seja nas lutas, nas angústias que Davi passou, os seus desafios. Então, meus irmãos, esse Salmo 42, junto com o 43, vai deixar muito claro essa questão da depressão espiritual. E há diversas razões para que uma pessoa se sinta deprimido, além do que podemos perceber nesse Salmo. Hoje a gente vê, e muitas vezes uma prática que nós esquecemos, muitas vezes, é a questão do lamento. Esse é um salmo de lamento. São 5 salmos de lamento que os filhos de Corá fizeram. 42, 43, 44, 48, 85 e 88. É o mais difícil deles. A ausência forçada do templo de Deus, onde Deus era adorado. Estar ausente do templo, ausente da comunidade, longe da adoração a Deus, era um fato que deprimia este salmista. Não é claro em que momento que o salmista estava, mas é certo de que ele estava longe, afastado de poder prestar culto ao Senhor, que era uma das suas funções, estar ali, ao lado de Davi, cantando para o povo, salmodiando, amando, adorando ao Senhor. Longe e sem amparo. Então essa intensa saudade enche o coração desse salmista. A gente vê aí no verso 1. Ele diz que está escrevendo da terra do Jordão, das alturas do Hermon, do Monte Mizar. Mizar significa pequena colina, uma pequena montanha. Ele estava aproximadamente 200 quilômetros de distância de Jerusalém. E não podia ir até lá para cumprir a sua função. E por essa razão, ele não fala aqui, ele não tem condição de ir, de desfrutar do culto, o culto público, adorar ao Senhor, ouvir a palavra. Ele se assemelha, contudo, a uma corça que anela, que deseja por água. O que significa isso? Meus irmãos, uma corça, ela tem 3 grandes objetivos na sua vida. Por que ela deseja tanto água? Primeiro, para matar a sua sede. Outra, chama-se de termorregulação, ou seja, manter o seu corpo regulado em termos de temperatura. E certamente o principal delas, sobrevivência. Predadores, todos os tipos, sentem o cheiro, o odor, às vezes do medo, e o odor forte que esse cervo, ele costuma ter. Então é sobrevivência. Precisava estar próximo das águas. E assim como ele deseja a água, assim esse salmista deseja estar no templo do Senhor. Ele estava longe de Jerusalém, do seu templo de adoração, lá no Monte Sião, e portanto sentia-se afastado de Deus. Assim, no ermo, no seu isolamento, ele nutre essa ligação semelhante por Deus. Então a chave desses 2 primeiros versos é simplesmente que o salmista preferiu, acima de todas as alegrias, riquezas, prazeres e honras que o mundo pode dar, ele queria a oportunidade de voltar ao santuário, voltar ao templo, onde a presença de Deus era real, para fortalecer, para valorizar a sua fé e a piedade, pela prática estabelecida pela lei de estar junto com o povo. Esse anseio, essa necessidade, é o que está nos trazendo aqui hoje. É o que nos faz estar junto com o povo.
Essa é uma pergunta para nós. Quando ele declara que clamou ao Deus vivo, não podemos entender isso simplesmente no sentido de um amor e desejo ardentes por Deus. Ao invés disso, devemos nos lembrar como Deus nos atrai para estarmos junto dele, em meios que ele utiliza para elevar a nossa mente. Meus irmãos, essa atração de Deus é para a nossa sobrevivência. É para vivermos. É para estarmos presentes. Assim, o salmista está longe de casa. E também está longe de Deus. Não é que ele não acredite que Deus está em toda parte. Ou que Deus não está com ele. Afinal de contas, ele está orando a Deus. Porque ele sabe que Deus está com ele. Mas o fato dele estar longe de casa e deixou ele muito deprimido. E seu estado de depressão fez que ele se sentisse ausente, longe, perdido. E a gente precisa se lembrar de que o emprego dos filhos de Corá era lá no templo, na execução da música do templo. E essa ausência por forçada desse salmista lá em Jerusalém também foi uma ausência de seu trabalho e, portanto, de sua sensação de ser útil. Você já sentiu isso? Já se sentiu deslocado? Mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui e não estou fazendo aquilo que eu fui feito, criado para fazer, planejado para fazer? Fomos planejados para adorar ao Senhor, meus irmãos. Fomos feitos para a glória dEle. Esse é o nosso objetivo de vida. Fomos feitos para Ele. Talvez você já tenha sentido a força disso de uma forma ou de outra. Meus irmãos, é um pertencimento do corpo. Nós pertencemos ao Senhor. Quando cremos em Cristo, Ele inaugurou a igreja. Ele inicia esse momento em que estamos juntos, daquilo que falamos aqui, de uma comunidade que se ajuda, que se representa, que se sustenta, que há provisão, que desperta o desejo. Muitos se achegavam até a comunidade dos cristãos, porque sabia que ali havia vida, provisão em todas as coisas. E o Senhor não deixava faltar nada, e Ele ia trazendo. Imagino que nos dias de hoje, e das demandas que temos, e que ocupam tanto o nosso tempo, nos acostumamos a ficar mais longe. Será que essa ligação que o salmista tinha com o Senhor, podemos dizer que nós temos hoje em dia? Será que a gente vive esse desejo de estar na casa do Senhor, estar com os irmãos, adorando, cultuando a Deus? Será que esse vazio de estarmos longe acontece em nossas vidas? Mas sabe o que é uma alegria ver os irmãos se empenhando em estar juntos aqui? É uma alegria muito grande ver essa comunidade cheia, esse lugar cheio de pessoas que estão buscando ao Senhor, buscando a Deus, adorando ao Senhor, entendendo o seu pertencimento à família de Deus, ao corpo de Cristo. É uma alegria ver os irmãos todos juntos. Aí no fim do verso 2, diz aí, ver a face de Deus. É uma expressão técnica que o Antigo Testamento usa para o comparecimento diante de Deus no santuário. Lá em Êxodo 23, 17, ele institui isso 3 vezes por ano. Todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus, para que adore ao Senhor. Então isso era uma prática deles. Eles precisavam estar juntos, porque sabiam que no meio da comunidade, Deus estaria presente diante deles. Seus inimigos, entretanto, o instigavam continuamente.
pois era como se Deus o tivesse deserdado, abandonado. As dúvidas que ele nutria enquanto estava ausente do santuário só pioravam ainda mais pelos comentários maldosos que o povo que não adora a Deus fazia para ele. Lembre-se que nos tempos antigos quase ninguém era ateu de verdade. Adoravam alguém, adoravam alguma coisa, porque fomos feitos para a adoração. Nós desejamos, nós colocamos dentro do altar do nosso coração alguém ou alguma coisa. Falamos um pouquinho sobre idolatria hoje cedo. Nosso coração está sempre preenchido, meus irmãos. Sempre preenchido. Se não estiver do Deus vivo e verdadeiro, vai estar outra coisa. Seja a nossa angústia, seja a nossa mágoa, seja a nossa alegria, seja as coisas que eu desejo, as coisas vão preencher os nossos corações, se Deus não estiver lá. O primeiro ateísmo verdadeiro surgiu com a filosofia grega. Portanto, a provocação não significava que Deus não existia, mas que Deus havia abandonado o salmista. E o seu Deus? Onde está? Em sua tristeza, suas lágrimas escorriam por seu rosto e eram como se fossem o seu próprio alimento. Então ele se lembra dos tempos felizes, mais felizes, quando guiava uma multidão festiva ao santuário. A gente vê isso no verso 4. As lembranças de dias melhores. O salmista também foi perturbado por lembranças dos dias melhores. Ele queria estar na casa do Senhor. A gente lembra dos atos passados de Deus como um incentivo para acreditar que Ele agirá por nós novamente e por este salmista também. E essas peregrinações anuais, como a Páscoa, festas das semanas, a festa dos tabernáculos. E era para isso. É para ter esses momentos felizes com a comunidade, com o corpo, não de Cristo ainda, mas o corpo de Deus naquele período. Era para as tribos, para as 12 tribos, para louvar o nome do Senhor. Uma pergunta. Para nós aqui, onde estão as suas melhores lembranças? Onde estão nutrindo as lembranças de seus filhos e filhas? Esse lugar de adoração, louvor e culto a Deus tem sido o seu alimento? Adorar ao Senhor, trazer os teus filhos para a casa de Deus tem sido o alimento deles? Exerça isso, instigue isso, aponte para o Senhor, enquanto ainda são jovens, crianças, pequenos. Nos vales de nossas ansiedades, as aflições, estamos continuamente presentes, mas para onde nós olhamos? O que ou a quem recorremos? O salmista foi a Deus, que tudo e a todos sustenta. Um outro ponto de tristeza e melancolia desse salmista. O lamento aí no verso 7. Ele fala das provações avassaladoras de sua vida, referindo a elas como ondas e ondas vagas e que o varreram. Não sabemos quais foram essas provações. Só que a gente pode imaginar. Nós vivemos provações. Deus tem experimentado a cada um de nós, assim como experimentou este salmista. Você sabe das suas angústias. Você sabe onde foram as suas maiores angústias. Talvez ele esteja sentado à beira de um riacho na montanha, observando as cataratas e as correntezas. Em outra circunstância, essa poderia ser uma experiência muito agradável. E que provavelmente a levaria a agradecer a Deus por ter criado tanta beleza. Só que ele vê as ondas como cataratas de má sorte que caíram sobre a sua cabeça.
Da mesma forma, no verso 9, a falha de Deus em agir rapidamente em nosso favor. O versículo 9 é um clamor doloroso a Deus por tê-lo esquecido. Ele não nos lembra de nada tão forte enquanto o grito de Jesus na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? O salmista tem essa dor. Embora as palavras de Jesus tenham sido, na verdade, emprestadas do Salmo 22:1, não é incomum que uma pessoa deprimida se sinta abandonada por Deus. Em meio aos problemas, em meio à multidão de pensamentos, a angústia de não entendermos as situações, até orar fica difícil. Então Deus nos supre com um salmo desse. A quem nós lamentamos, a quem nós nos achegamos. Então no verso 10 nós vemos novamente ataques de pessoas ímpias, enganosas e perversas, inimigos inescrupulosos e enganosos. Essas são provavelmente as mesmas pessoas que zombaram do salmista antes. Onde está o seu Deus? Mas nesse versículo ficamos sabendo que eles também o atacaram injustamente, pois ele ora por vindicação em defesa de sua causa por Deus. A maioria de nós também pode se identificar com isso. Sabe, meus irmãos, não é incomum que aqueles que tentam viver para Deus sejam injustamente acusados, atacados, caluniados. Jesus disse: vocês não pertencem ao mundo, mas eu os escolhi do mundo. É por isso que o mundo os odeia. Por isso que ele os persegue. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês, diz o Senhor. É incomum uma pessoa que não se sinta ocasionalmente, de vez em quando, deprimida por um tratamento malicioso, ofensivo, mentiroso, calunioso. É difícil, é doloroso, mas nós sabemos a quem recorrer. Mas já examinamos o suficiente as causas da depressão. Qual é a cura para a depressão espiritual? A gente vê no versos 5 e 6, o salmista olhando para dentro, no movimento interno, como se pudesse de fato se perguntar e então tentar responder. Ele não cede à depressão, ele não cede à autocomiseração, se culpando, mas em vez disso, toma a si mesmo nas mãos e luta contra ela. Porque está abatida a minha alma. A sanidade de você conseguir parar no meio da tribulação, no meio desse momento da angústia maior, e você se perguntar: por que está abatida, ó minha alma? O que está acontecendo aí dentro, Guilherme? O que está acontecendo aí dentro, Valéria? O que está acontecendo aí dentro, irmãos? É um momento de introspecção profunda, em que você se pergunta: por que te perturbas dentro de mim? Como não olharemos para nós em nossas aflições? Como podemos sondar os nossos pensamentos? Como podemos nós termos a certeza de que Deus... O mais interessante aqui é que esse movimento de depender de Deus, Ele mesmo pergunta e já responde, porque conhece a Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. É a sanidade encontrando o desfecho do momento mais terrível. Ele se lembra do que realmente sabe e descobre que nenhuma razão para ser abatido é tão forte quanto as razões para a alegria e a calma esperança que ele tem no Senhor. Martin Lloyd Jones fala o seguinte desse texto:
Ele aborda bastante esse ponto, enfatizando que falar conosco, ao invés de permitir que as circunstâncias falem conosco, é a essência da sabedoria nesse assunto. É um caso em que a mente fala com as emoções, em vez de as emoções ditarem à mente o que tem que ser feito. Ele diz assim: você tem que se controlar, tem que se dirigir a si mesmo, pregar para si mesmo, questionar a si mesmo. Você deve dizer à sua alma: por que você está abatida? O que você tem a ver com essa inquietação? Você deve se voltar contra si mesmo, repreender-se, condenar-se e exortar-se. E dizer a si mesmo: espere em Deus. Em vez de murmurar dessa forma deprimida e infeliz. Nós temos um Deus em que podemos recorrer. Meus irmãos, precisamos aprender com isso, que ainda que sejamos privados da ajuda de Deus, que Deus dedica à edificação da nossa fé e piedade, nosso dever é sermos cuidadosos em despertar a nossa mente, para que jamais nos esqueçamos de Deus. Só que acima de tudo isso, temos de observar que o salmista discute corajosamente com as suas próprias emoções. E a gente percebe aqui que os meios que ele manteve firmemente o seu fundamento, ele fez isso recorrendo ao apoio de Deus, se refugiando nele, dependendo dele, como em um santuário sagrado. E é claro que se a meditação sobre as promessas de Deus não nos levar à oração, não terá poder suficiente, não existirá poder suficiente para nos sustentar e confirmar tudo isso. A menos que Deus nos fortaleça, como seremos capazes de dominar os muitos pensamentos ruins que surgem constantemente na nossa cabeça? Tantas preocupações. Podemos dizer que a alma humana funciona como uma oficina de Satanás, que fabrica milhares de métodos de desespero. E é desse modo que o salmista tem razão. Depois de um conflito intenso consigo mesmo, ao recorrer à oração e clamar a Deus como testemunha de sua tristeza, ele se volta e entende que o Senhor jamais o abandonará. Esperar em Deus leva ao passo final desse momento contra essa depressão espiritual. O lembrete com base no caráter do Deus em quem confiamos, de que ainda o louvarei. Lembre-se, o ainda o louvarei é um movimento contínuo que não paramos. Dentro da casa do Senhor estamos o adorando, longe daqui, diante de outras pessoas, ainda o louvamos. Essa é a grande certeza. Deus não mudou, portanto, os seus propósitos para mim não mudaram. Ele me conduziu às vitórias edificantes lá do passado. Ele me faz lembrar isso e vai fazer novamente. Só que em vez de olhar para o passado com tristeza, como algo que eu perdi, eu vou olhar para ele como uma amostra das muitas coisas boas que ainda estão por vir. Ainda seremos experimentados. Experimentados em alegrias, experimentados em tristezas, experimentados em preocupações, mas é uma ação de Deus nas nossas vidas. Podemos encontrar vários exemplos disso na vida dos personagens da Bíblia. José, Moisés, Josué, Davi. Eu ainda o louvarei. Essas palavras significam que meu atual estado de espírito abatido não é o final desse drama da nossa vida. Não é o final, meus irmãos. Olhem como o pensamento flui. E o humor vai se elevando, vai crescendo ao longo dessas duas partes. Na primeira estrofe, o salmista se lembra dos dias anteriores no templo
e é oprimido por essa lembrança. E na segunda parte ele recorre novamente à sua memória, mas dessa vez para se lembrar de Deus e da sua bondade. Então no começo ele é perturbado pelas provocações dos inimigos que lhe dizem: onde está o teu Deus? E depois ele responde que Deus está com ele. Então no verso 1, Deus está ausente. No verso 9, Deus é a sua rocha. Quando chegamos aí no verso 2 do 43, Deus é o quê? A sua fortaleza. E ele está orando com confiança para que Deus o guie de volta ao local de adoração e às alegrias dos dias anteriores. As duas estrofes andam juntas. Eram lamentações. E agora no verso 43, se torna uma oração do crente, daquele que confia, daquele que ama, daquele que espera. Então essa crescente do pensamento, a gente tem 4 estágios. Primeiro ele volta para o Monte Sião, o Monte Santo, do versículo 3, do qual ele foi removido. O segundo é para o templo no Monte Sião, o lugar onde Deus habita. Em terceiro lugar é para o altar de Deus, diante do templo, a gente vê no verso 4 do 43. E finalmente é o próprio Deus, ó Deus, Deus meu. Então irei ao altar de Deus, a Deus, minha alegria, meu deleite. Ele sabe exatamente aonde encontrar. Essa é uma escalada. Será que conseguimos ter esse momento dessa sanidade diante dos problemas? Saber que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas? Será que conseguimos exercitar isso nos nossos dias? Lamentamos. E precisamos lamentar. Tem um livro exclusivo para isso. As Lamentações de Jeremias. Alguma coisa ele quer nos ensinar. Ele sabe que nós passaremos por dificuldades, por aflições, pelos pecados que nos afligem, por os prazeres que o pecado nos traz e a dor que na sequência ele traz também. E essa multiforma que nós vivemos, dessa tensão de alegria e tristeza, Deus conhece tudo isso no nosso coração. Então, esse movimento de conhecer ao Senhor, de se achegar ao Senhor, de buscar ao Senhor, até o ponto em que Ele preenche completamente o nosso coração, a ponto de dizer: meu Deus, Deus meu, e a Deus nos entregamos. Do mais profundo abismo de nossa alma, da nossa angústia, de nossas provações, do sentimento de abandono, para em direção a um ponto mais alto, onde está a presença de Deus. A cura é buscar a face de Deus, porque a nossa maneira está cada vez mais difícil, e nós não conseguiríamos atingir aquilo de restabelecer somente em Deus, para que a gente não fique abatido, que foi justamente o que o salmista fez. É interessante como isso tem muito de uma grande batalha, uma batalha interna. Então, para a gente fechar, a gente olha para algumas aplicações do que esse salmo tem a nos fazer nos dias de hoje. Na medida em que mostramos o tipo de sofrimento que Davi suporta e como ele se consola, essas coisas não são escritas somente para ele, mas também para nós. Na igreja, muitas pessoas carregam tristezas imensas.
algumas maiores, outras menores. Aprendamos todos que a vontade de Deus é que não nos entreguemos às nossas tristezas, mas que persistamos com fé e esperança, lembrando que sempre da misericórdia e da graça que vem de Deus. É preciso confiar na misericórdia e na graça, não em nossa própria justiça ou dignidade, mas na misericórdia de Deus, que é revelada nas suas promessas, de que estaremos com Ele e de que Ele está conosco. Esperem em Deus, não desanimem de Deus, mas creiam que pela sua misericórdia, graça a seu Filho, o mediador, Cristo Jesus, vocês são verdadeiramente recebidos por Deus, mesmo sem qualquer mérito. Assim, esse pensamento deve ser acomodado à doutrina sobre a justiça, à doutrina sobre a fé. E terceiro ponto, envia a tua luz, a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, diz aí 43:3. Envia a tua luz para que ela seja um sinal e testemunho da tua verdade, ou para que prove real e eficazmente que és fiel e livre de todo engano em suas promessas. É nas promessas do Senhor. É verdade que o conhecimento da graça divina deve ser procurado na palavra de Deus. Não existe nenhuma outra base de fé em que possamos descansar seguros. É na sua palavra. Lá nós buscamos, lá nós encontramos. Mas quando Deus estende a sua mão para nos ajudar, essa experiência é uma grande confirmação, tanto da palavra quanto da fé. Uma resposta da oração. Quando vemos a resposta de oração, percebemos Deus agindo em nossas vidas. Seja a resposta que for, a gente vê as mãos do Senhor. Obediência à palavra de Deus. Se há um salmo de lamento, se isso é o que Deus diz que a minha alma batida precisa fazer, vou lamentar diante do Senhor e ser curado por Ele. Se é isso que Ele pede para eu fazer, no momento da angústia, no momento da dificuldade, é a Ele que nós devemos recorrer. Quando foi que nos esquecemos do que é lamentar diante de Deus? Não diante do outro. Não nos lamentamos para o outro, porque isso é murmuração. Nós nos lamentamos a Deus. Nós vamos a Deus. E quando Cristo veio, todos o procuravam, e é no nome dele que nos achegamos a Deus. Quando nos esquecemos que precisamos disso, assim como no passado isso foi ensinado e se perdeu, um salmos de lamento é um refrigério, pois coloca o Deus homem que sofreu, Jesus, diante de nós. E coloca da mesma forma o Deus supridor e consolador, o Rei do universo presente aqui nos ouvindo, cuidando de nós, pois Ele é a nossa esperança. Não somos nada sem o Senhor Jesus, Deus vivo em nossas vidas. Precisamos do Senhor. Feche teus olhos. Bendito Deus, estamos aqui diante de Ti, ó Pai. É a Tua comunidade que se levanta para estar diante do Senhor, em adoração, em louvor, em culto ao Senhor, ó Deus. Este salmista, pela parte do Senhor, ó Pai, entendeu onde estava a cura, buscou a Tua face, mesmo na mais profunda dor e depressão,
ele buscou ao Senhor e o encontrou. Nós louvamos a Ti porque há esperança no Senhor, há vida no Senhor, há graça no Senhor. E pela Tua misericórdia, o Senhor nos deu Jesus, o grande mediador, aquele que ouve e por onde a nossa fé é materializada. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem trabalha nas nossas vidas. Então a Ti nos achegamos, a Ti buscamos, ó Deus, e em Cristo Jesus pedimos. E neste momento agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua comunidade, pela nossa vida, pela provisão em todas as coisas. Nós vamos ao Senhor. A Ti nosso louvor, honra e glória em Cristo pedimos. Amém, ó Deus. Louvado seja o Senhor.